Rádio Independente. Direto ao ponto. Promotor de Justiça Sérgio Diefenbach, como já falei na abertura do programa, agora às quartas-feiras conosco aqui no Troca de Ideias. E hoje temos dois assuntos aí que rendem bastante, né? Um deles que, de novo, a gente tem polêmicas em relação ao coronavírus, a formas como está se enfrentando ele, porque teve um decreto do governo do estado, o governador Eduardo Leite, no último sábado, estabeleceu que crianças com idade até 12 anos não são mais obrigadas a usarem máscaras. Até podem usar. A recomendação é que usem, de 6 a 12 anos, que usem a máscara, mas que não tem mais a obrigação. E aí, a gente já sabia que tinha uma mobilização de pais querendo isso, mas tem do outro lado outros pais que já estão ingressando na justiça, querendo que permaneçam usando as máscaras as crianças. A justificativa do governo do estado é que não há comprovação técnica de que não se contraia o vírus, né, para crianças que tenham essa idade, ou até essa idade, usando a máscara. É um tema que rende, assim como tantos outros, há 2 anos que a gente tem falado. O promotor Diefenbach também faz parte, né, do grupo aqui de enfrentamento à Covid-19 no município de Lajeado, debateu muitos assuntos. Como é que chegou alguma coisa para o Ministério Público ou de que forma também que o promotor está enxergando essa situação? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Olha, felizmente nós já estamos observando essa situação com bem menos tensionamento do que tivemos outrora, né? Se nós formos ver, acho que questão de meio ano, um ano atrás, estávamos debatendo se as crianças voltavam ou não voltavam e quando voltavam às aulas, né? E agora, em meio a tantos temas polêmicos, surge esse decreto e eu particularmente emito aqui a minha opinião pessoal, quase que fora de tempo, né? Porque a situação estava relativamente equilibrada, equacionada, as pessoas convivendo com as normas de prevenção, mas enfim, são normas sanitárias, normas de governo, o posicionamento do Ministério Público é de respeito e cumprimento a estas normas, né? A questão da norma ela apenas é o seguinte, a escola não será punida se não fizer esse tipo de exigência. A recomendação continua, os pais podem e devem continuar prevenindo ao máximo, até porque sabe-se também que um eventual contágio dentro de uma turma pode gerar reflexo, inclusive com cancelamento de aula, afastamento de turmas, volta ao modo remoto. Então, é uma discussão que permanece muito viva. Mas eu havia pedido a vocês, Ricardo e Rita, para eu aproveitar esse tema e puxar um outro tema que ele termina sendo predominante nas nossas cabeças hoje em dia. Vocês vão lembrar que no meio da pandemia, quando estava o mundo inteiro em desordem, pensávamos e nos indagávamos todos se iríamos aprender a viver em comunidade e se iríamos entender que somos todos interdependentes e que as conexões e as ajudas e a solidariedade, o modo de vivermos deveria ser diferente. Tínhamos e temos a esperança de que pudéssemos ter aprendido com aquilo. Pois justo no meio, quando estamos saindo de toda esta crise de saúde, crise sanitária, com reflexo em crise econômica, que surge exatamente a pior de todas as crises, que é uma crise armada, bélica, com violência, que trata ao modo mais antigo de nós resolvermos os nossos conflitos, que é através da força bruta e da força física. E isso é importante nós pensarmos que isso está lá no grande e está aqui no pequeno. Às vezes sai do pequeno em direção aos grandes comportamentos e o inverso é a mesma coisa. Observem que assim como nós estamos olhando a guerra lá no outro lado do mundo, nós também nos espantamos com um cidadão que pega uma pedra e joga contra um ônibus de futebol, cancelando a partida do Grenal, assim como também nos espantamos com policiais militares, agentes da segurança e da paz, que causam um espancamento, como aconteceu aqui no Vale neste final de semana. E eu digo a vocês que, infelizmente, eu estive de plantão nesse período e, infelizmente, persistem atos de muita violência dentro das casas. São medidas de proteção, medidas de Maria da Penha, que se repetem dioturnamente nos nossos plantões, porque as pessoas pensam e ainda entendem que podem fazer valer a sua vontade, o seu entendimento, a partir da violência, a partir da força física, a partir da lei do mais forte. Esse é um grande aprendizado que as nossas gerações precisam continuar procurando. Como nos entendermos e como convivermos com conflitos.
porque eles são naturais da pessoa humana, são naturais do relacionamento, mas sem violência. São duas coisas muito distintas. O conflito é algo natural. A violência não pode ser aceita. E é por isso que nós precisamos, sim, debater, retomar e buscar esse assunto. Ele não é só da Ucrânia, ele é de dentro das nossas casas. E a gente fica se perguntando, a mesma força que nós vemos de quem está ajudando, né? A gente vê muita gente lá, na Polônia em especial, que aluga carro, que pega o seu próprio carro, vai lá, né, retirar essas pessoas, tentar ajudar de alguma forma, mesmo passando horas e horas, né, em filas intermináveis de veículos e de pessoas, enfim. Essa mesma força, que é tão bonita e tão importante nesse momento, eu fico imaginando que força é essa que faz com que alguém ataque a outra pessoa, seja com a pedra, seja com um míssel, seja lá como for. Que tipo de força será que move o interior de uma pessoa dessas? É isso que eu fico me perguntando. É o mesmo tipo não, né? Mas é uma mesma força, só que uma para o bem e outra para o mal? Não sei. São manifestações do ser humano em circunstâncias distintas e a grande beleza quando tu vai olhar um conflito, e eu volto para o modo micro aqui, é de nós fazermos o exercício de enxergar o outro, né? A partir do outro, do momento em que o outro está, em quais circunstâncias. E a conduta humana, o comportamento humano, assim como ele tem esses momentos bárbaros, ele tem momentos maravilhosos. Esses atos absolutamente inimagináveis, inclusive de brasileiros que estão lá atravessando a fronteira para salvar pessoas, países que vão receber outras culturas, assim como o Brasil já foi receptor e continua sendo, pessoas de países em conflito, essa demonstração de solidariedade ela deve ser superior. Talvez a economia venha a demonstrar isso, e nós já estamos sentindo o reflexo econômico da guerra que vai se espalhar pelo mundo inteiro, inclusive pelo Brasil, mas talvez a economia venha à frente dizer da importância de nós darmos um passo atrás antes da violência e pensarmos nas nossas necessidades coletivas. É o nosso grande desafio, pensarmos coletivamente e não individualmente, não muito na aldeia. E às vezes eu percebo esse debate, eu costumo provocar aqui um pouco as pessoas, às vezes nós gostamos de pensar alto, mas quando é no nosso, pensamos no fechado, né? Com muito egoísmo. É o meu município, é o meu vale, é a minha região, nós temos que proteger aqui. Nós temos recortes muito interessantes, muito discutíveis, inclusive orçamentários, né? Tem município rico, tem município pobre. Às vezes, do outro lado de um rio tem uma pobreza, de um lado de cá de um rio tem uma riqueza. E como é que nós dividimos isso? Não, nós não dividimos, porque eu estou do lado rico. Isso se reflete na geopolítica, no mundo internacional, nos nossos bairros, nos nossos municípios, nas nossas associações, na localização dos nossos pedágios, nas brigas dos vizinhos, no marido e mulher, em todos os espaços. Isso é educação geracional. E dessa forma a gente tem visto, né? Especialmente a Polônia, como já foi mencionado, recebendo essas pessoas aí que estão saindo da Ucrânia com medo, e não é à toa que as pessoas estão com medo. Muitos brasileiros que têm dificuldades estão relatando, estão mostrando, né, como tem chegado ao Brasil, tentando sair pelo menos da Ucrânia, mas são quase 1 milhão de pessoas que já saíram, né, que já deixaram o país com todo esse medo. E a tendência é que aumente, né? Porque a gente vê aquelas cenas, né, de o trânsito completamente parado, as pessoas tentando sair lá no início, agora as pessoas dando as suas formas, ou a pé, ou quando conseguem chegar até um avião. E aí é importante que o mundo se abra. E aí eu comparo aqui com a nossa região, com pessoas que eles não estão em guerra lá, mas uma situação bem diferente, né? Pegamos aqui as pessoas que vêm do Haiti, Senegal, Índia e tantos outros que estão aqui na nossa região e que habitam por aqui naturalmente, né? Sem dúvida. E, esses países eles têm quase o mesmo patamar de sofrimento e violência. Às vezes são guerras internas, às vezes são dificuldades naturais. E ainda há, e a gente é um pouco também condicionado pela notícia maior, que é a explosão da guerra, mas há grandes espaços no mundo com zonas completamente conflituosas. E tem espaços na África onde há milhares, centenas de milhares de refugiados de países em guerra interna que estão lá precisando de ajuda humanitária. Que bom nesse momento que nós estamos num país que consegue pensar, refletir e, apesar das nossas mazelas, acolher essas pessoas. Tá certo. Muito obrigada. Participação do Dr. Sérgio Diefenbach. Agora sempre às quartas-feiras no quadro Direto ao Ponto. Obrigada e boa semana.
Dr. Sérgio Diefenbach conversando conosco agora, 10h38, 27 graus e meio a temperatura. A gente vai para